A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, nas mansões celestiais, na glória eterna, através da sua morte na cruz do Calvário, para que o aceita como Salvador da sua vida, único e suficiente, aceitando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida. A Ele, hoje, sempre e eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Você não foi criado para se descobrir. Você foi criado para ser revelado por Deus. Só Deus sabe a verdade sobre você. Você tem uma ideia sobre o que é a sua pessoa, com base em experiências de vida, a tua jornada, o caminho que você viveu até hoje, e com alguns conceitos sobre você, através de ações, pensamentos, reações, visões suas pessoais, sobre visão de mundo, sobre pensamentos seus próprios, porque você é um ser pensante, você é mais semelhante a Deus, Deus criou você para pensar, para imaginar. Então você tem uma ideia sobre quem você é, mas você não se conhece completamente. E ninguém te conhece completamente, mas só Deus te conhece completamente. Glórias a Deus. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 139, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a santa palavra do Senhor. Verso 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces. 2. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sei que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. O Salmo 139, como outros versos bíblicos, menciona e fala perfeitamente que Deus, o Criador dos céus, da terra, do universo, tudo que existe, só Ele nos conhece completamente. Só Deus te conhece completamente. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Venho aqui fazer mais um vídeo áudio para abençoar a tua vida. Glórias a Deus. Esse aqui é o meu canal, Rumo Celestial. Eu tenho vídeos tradicionais, shorts do YouTube, que são vídeos de 3 minutos e vídeos áudios, como esse vídeo aqui, para abençoar a tua vida, como também a palavra de Deus. Quando sou convidada para pregar em algum lugar, eu gravo. Deus te abençoe em nome de Jesus, você, sua casa, sua família. O vídeo já vai começar. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é fiel. Glórias a Deus. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno através da sua morte na cruz do Calvário. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que deu a vida por nós na cruz. Glórias a Deus. Mais um vídeo áudio no meu canal Rumo Celestial, com o tema: você não foi criado para se descobrir, mas para ser revelado por Deus. É Deus que nos conhece. Só Deus sabe toda a verdade sobre nós. Nós temos um entendimento simples, básico sobre a nossa pessoa. Ninguém nos conhece completamente. Mas Deus, nosso Pai Santo e Eterno, só Ele nos conhece completamente. A Ele hoje sempre, eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Eu quero te dizer algo, Rumo Celestial, nesse meu vídeo áudio. Alguém, glórias a Deus, glórias a Deus, ninguém ou qualquer pessoa não pode te julgar, mas só Deus pode te julgar, porque só Ele te conhece completamente. Glória a Deus. Antes que alguém viesse saber o teu nome, Deus já havia pronunciado, Deus já estava pronunciado o nome seu sobre você. Antes que sua mãe lhe desse o nome que estava escrito na certidão do seu nascimento, o céu já havia criado uma identidade que nenhum tribunal ou opinião pública jamais teve autoridade de alterar. É por aí que devemos entender: só Deus te conhece, Deus te criou
Ele é o Criador dos céus, da terra e do universo, do mundo espiritual e material. Só Deus sabe tudo sobre todos os 8 bilhões hoje, nessa época contemporânea na Terra. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ninguém te conhece. A tua família não te conhece. Os ambientes que você estudou de aprendizado, a igreja que você faz parte, as igrejas que você visitou, as pessoas não te conhecem. Nas redes sociais, ninguém te conhece. Glórias a Deus. As gerações que você conheceu no teu tempo de vida, ninguém te conhece, mas só Deus te conhece. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Ninguém pode parar para te questionar completamente porque Deus te conhece. Glórias a Deus, glórias a Deus. As pessoas estampam frases e camisetas, glórias a Deus. Colocam pôsteres sobre o seu nome, sua pessoa, mas ela não se conhece, ninguém as conhece. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Eles têm uma ideia à primeira vista que é você. Parece profundo isso, mas não é verdade. Só Deus te conhece. Glórias a Deus, só Jesus te conhece. Glórias a Deus. Antes de você perceber quem você é de verdade, você precisa entender as informações sobre a sua vida. Só Deus pode dar. A maioria das pessoas foi ensinada a saber que pode ser justamente o que tem mantido aprisionar essas pessoas em uma versão de si mesmo que nunca deveria ter durado, porque só Deus te conhece. No livro de Jeremias, no capítulo 1, verso 5, diz a santa palavra do Senhor: antes de formá-lo no ventre eu o conheci, antes de você nascer eu o consagrei como profeta. Jeremias não descobriu a sua identidade por meio da autorreflexão. Ele não foi instruído a olhar para dentro de si. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus não disse a Jeremias: jejue por certo tempo, que é bom, glórias a Deus. Deus não disse para descobrir quem você é. Não. Deus revelou a identidade de Jeremias a ele antes mesmo de Jeremias ter acumulado uma única experiência, um único sucesso, uma única vivência de vida e momentos da vida. Glórias a Deus. A maioria das pessoas tem buscado, eu quero dizer, o rumo celestial, identidade no lugar errado, num arquivo errado, no ambiente errado, glórias a Deus, sobre opiniões erradas. Eu te falo, você não foi criado para se descobrir, você foi criado para ser revelado por Deus. Glórias a Deus, é o tema da minha palavra. Glórias a Deus. Eu quero te guiar nesse vídeo meu, glória a Deus, sobre movimentos das minhas palavras, sobre vozes, eu quero te entregar, falar para você, que vai desmantelar mentiras contadas a você sobre uma identidade autoconstruída. Glórias a Deus sobre a sua pessoa. Só Deus sabe que você é. Ninguém te reconstrói com palavras. É Deus que te reconstrói, é Deus que te direciona, Deus que te abençoa. Glórias a Deus, glória. É Deus que te leva para onde Ele quer levar. É Deus que conhece a tua vida. Glórias a Deus. Uma compreensão do seu eu designado por Deus, criado no céu e eternamente fundamentado, glórias a Deus, é que Deus sabe tudo sobre você. Glórias a Deus, glória a Deus. Ninguém pode definir, ninguém pode criar uma mentira cuidadosa sobre você. Glória a Deus, glória a Deus. Ninguém pode dizer quem você é, é Deus que te conhece. Uma mentira perigosa de saber quem você é não reside na ideia, eu quero dizer, de conhecimento em si próprio. O conhecimento é valioso sobre si próprio, mas existe algo que reduz sobre a sua pessoa, que não diz sobre quem você é, porque a sua identidade é sobre a sua pessoa, é quem você é. Quando você descobre dentro de você, de dentro para fora, examinando, quer dizer, os seus sentimentos, suas experiências, suas preferências, sua história e suas feridas, é que uma vez reunidos esses fragmentos em uma narrativa coerente, eu quero dizer, você se encontra, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, com uma certa autenticidade, glórias a Deus, glórias a Deus. E a cultura chama isso do mundo. A psicologia chama isso de autorrealização. As redes sociais chamam de assumir a própria verdade, onde não é verdade. E a razão pela qual o rumo celestial, quero te dizer, essa autenticidade que as pessoas falam sobre você, mas não é a sua verdadeira autenticidade, isso é perigoso. Glórias a Deus, glória a Deus. Não é porque isso é totalmente falso. É perigoso justamente porque
contém verdade suficiente para ser acreditado, verdade dita por outras pessoas, que se passam como verdade, mas não é verdade. A verdade sobre você só Deus conhece. As pessoas têm palavras sobre nós, mas não nos conhecem. Suas experiências importam sim. Sua história de vida, ela te mudou. As suas feridas, elas deixaram marca em seu caráter. Isso é fato. Mas nenhuma dessas coisas, glória a Deus, separadamente ou em conjunto, constitui sua identidade. Elas constituem sua história. E sua história não é a mesma coisa que a sua identidade. Em Romanos 12:2 diz: não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O apóstolo Paulo diz: olhe profundamente para dentro de si e você encontrará o seu verdadeiro eu. Ele diz: sejam vocês mesmos transformados, literalmente, metamorfoseado pela renovação da sua mente. E essa palavra, renovação, no grego original, glória a Deus, leva para outras palavras, glória a Deus. A palavra renovação é uma revisão completa da estrutura cognitiva espiritual através da qual você compreende a realidade sobre a sua pessoa. Paulo está nos dizendo que a mente que você tem atualmente opera em um padrão insuficiente para lhe mostrar quem você é realmente. A versão de si mesmo que você tem definido com tanta paixão pode ser a própria versão que Deus está tentando desmantelar? Pense em quantas pessoas você conhece, talvez incluindo você mesmo, que tomaram a decisão de permanecer em relacionamentos errados, carreiras erradas, sistema de crenças errados. Tudo porque parecia ser autêntico. E assim que eu sou dessa forma, é desse jeito que eu sou. Eu, Romo Celeste, digo, não penso assim. Eu, Romo César, vulgo, para o meu canal Romo Celestial, apelido que eu notei, glórias a Deus, esta palavra Romo Celestial, eu digo, pessoas dizem, eu sou dessa forma, mas não é. Glória a Deus, glória a Deus. Mas se você que tem protegido, glória a Deus, através de uma construção feita inteiramente de dados coletados em um ambiente conturbado sobre a sua identidade, isso está errado. E se a identidade a qual você se apega, que diz que é você ou não é, não for uma descoberta e um acúmulo de traumas, cultura, expectativas alheias e mecanismos de defesa, eu te falo que você desenvolve apenas para sobreviver. A mentira não parece uma mentira, porque tem sido sua companheira por tanto tempo. Ela esteve com você em cada conquista, em cada desilusão da sua vida. Ela narra seus sonhos. Conquista, como eu falo, entre aspas, falsas conquistas, que você colocou como conquista. Então ela narra seus sonhos pessoais. Diz o que você merece. Diz o que é possível para você e o que não é. Mas o fato de uma voz ser familiar não significa que seja verdadeira, entenda isso. É o fato de uma identidade ser confortável não significa que seja correta. Lá em Provérbios 14:12 diz: a santa palavra do Senhor, há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Em seguida, fala de uma arquitetura falsa da identidade. Se a mentira está com você há tanto tempo, ela deve estar construída sobre algo. Mentiras não flutuam no ar. Elas são arquitetônicas, têm alicerces, paredes e telhados. Tem cômodos nos quais você vive sem questionar, porque o cômodo existe, então vamos examinar a arquitetura de uma falsa identidade. Porque você não pode demolir o que primeiro não compreendeu. O fundamento da falsa identidade é a definição baseada em feridas. Todo ser humano que já viveu nessa terra foi ferido. Essa não é uma afirmação pessimista, eu te falo, Romo Celestial. É uma afirmação teológica, eu te falo. Vivemos em um mundo que está separado de seu projeto original. E essa separação, eu te falo, produz sofrimento. Glória a Deus. Mas aqui é que a arquitetura da falsa identidade começa a ser construída. No momento eu te falo em que você permite que a ferida torna-se um título, no momento em que você deixa de ser uma pessoa abandonada e passa a ser uma pessoa abandonada por si mesmo, o alicerce ele é lançado, você deixa de ser alguém, entenda, Romo Celestial te falo, que experimentou a rejeição e se torna uma pessoa rejeitada. Isso não pode acontecer na tua vida. O Romo Celestial te falo. Paredes são erguidas sim. Mas eu te falo, no momento em que você passou por lutas, por tristeza, por angústia, seja no negócio, no ministério, no relacionamento ou em seu caráter, deixa de ser algo que você fez e se tornar algo que você é. O telhado é colocado e agora você está vivendo uma casa construída inteiramente com os seus escombros, dos seus piores dias.
Não viva assim, eu te falo. Lá em Isaías 43, do 18 ao 19, diz: esqueça as coisas passadas, não se apega ao passado. Veja aqui, estou fazendo uma coisa nova, a palavra de Deus. Deus não está pedindo que você esqueça a sua história. Ele está pedindo que você pare de deixar que a sua história defina a sua identidade. A segunda camada da arquitetura é a identidade baseada em desempenho. Essa é particularmente prevalente entre os crentes e talvez seja a mais perigosa teologicamente, eu te falo, de todas. A identidade baseada em desempenho diz: eu sou o que eu produzo, meu valor é proporcional ao meu trabalho, meu valor aos olhos de Deus é medido pela frequência com que frequento a igreja, pela constância de minhas orações, pela intensidade com que sirvo e pela generosidade com que contribuo. E quando o desempenho é bom, você se sente merecedor. Quando o desempenho falha, quando a oração parece árida, que toda oração Deus recebe. Mas quando você mantém aquela oração, e Deus só vai fazer o que Ele quer na tua vida, porque Deus faz todo o querer, toda a vontade dele em cada vida, glórias a Deus, glórias a Deus. E quando o ministério parece vazio, quando você falha moralmente, glórias a Deus, você se sente não apenas decepcionado, glórias a Deus. Que isso não venha acontecer com vocês que eu estou falando, é apenas um exemplo sobre o vídeo que eu estou fazendo. Que você não venha se sentir apenas decepcionado, mas fundamentalmente inútil, glórias a Deus. Não se sinta isso. Isso não é cristianismo, eu te falo. Glórias a Deus. Esse é um sistema religioso que se veste com as roupas do cristianismo. O apóstolo Paulo escreve de uma cela de prisão para a igreja em Efésio. Ele disse algo que deveria destruir permanentemente a identidade baseada em desempenho. Entenda isso. Quando Paulo estava preso, glórias a Deus, glória a Deus, ele disse: se você estiver disposto a recebê-lo, em Efésios 2, 8, 9, diz: pois pela graça que vocês foram salvos, mediante a fé. Isso não parte de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça, por definição, eu te falo, é o oposto da performance. Graça significa que aquilo de que você mais precisa não é algo que você possa conquistar, fabricar ou manter através da disciplina. Significa que a sua identidade em Deus não é uma recompensa por esforço constante. É uma dádiva concedida antes mesmo de qualquer esforço ter começado. No momento em que você se apega a essa ideia e se torna dependente da performance que desmorona, como prédio condenado, glória a Deus, não vai ser bom para você. A terceira camada, eu quero dizer, é a identidade baseada em aprovação. Não viva isso, glórias a Deus. A versão de você que você editou, eu te falo, e mudou-se para se adequar às expectativas do seu público presente. Entenda, essa identidade que muda dependendo de quem está observando é menor em casa e maior em uma plataforma. É mais ousado com estranhos e mais ansioso com a família. Você se torna. É a identidade construída pelas reações dos outros que mede seu valor em curtidas, redes sociais, eu te falo, afirmações, promoções e aplausos. Glórias a Deus. Não viva dessa forma. E quando os aplausos cessam? Já não sabe quem é. Se a sua identidade depende de um público para existir, eu te falo, isto não é uma identidade, é uma performance, entenda. Quero abrir os seus olhos ao rumo celestial através da palavra que Deus me dá, o conhecimento que Deus me dá. Eu quero dizer, glória a Deus, Deus lhe designou que é, de fato, a identidade, chegamos, glória a Deus, sobre a sua pessoa. Só Deus te conhece. Só Deus conhece a sua identidade. E você não precisa viver de opinião dele, alheia das pessoas. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As pessoas querem que vocês entendam que tudo diz que sobre a sua pessoa é verdade quando não é. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Você não pode ver de uma demolição arquitetônica do teu caráter, da tua pessoa, do teu ser. Glórias a Deus. Através de uma mentira arquitetada com a tua pessoa. Glórias a Deus. Mas viva o que Deus diz que você é. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A vida é sobre preparação. Glórias a Deus. Sobre aprendizado. Viva o que Deus diz que você é. Glórias a Deus. Escute e foque no que Deus fala sobre você. Glórias a Deus. Você não pode encher um copo que já está cheio. E eu quero dizer, antes que Deus possa lhe mostrar quem você é e as versões de si mesmo que você tem carregado, elas precisam ser examinadas e libertadas. Você não pode encher um copo que está cheio. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero te dizer, você não precisa encher aquilo que já é. Glórias a Deus.
ou colocá-lo naquilo que já é. Eu quero dizer a verdadeira identidade. Qual é a verdadeira identidade? Vamos para a identidade bíblica, do tipo indestrutível. O tipo de pessoa que não muda quando as circunstâncias mudam. O tipo de pessoa que não oscila conforme seu desempenho, seu humor ou sua posição social. A identidade bíblica não é descoberta. Ela foi recebida. Ela flui do caráter de Deus para o ser humano através do ato de autoria divina. Você não é uma ideia que surgiu da biologia, apesar que você é um ser biológico, o Celestial te fala, eu tenho ouvido sobre isso, glórias a Deus. E do meio ambiente, você é um pensamento deliberado da mente de Deus, moldado em forma, soprado em vida, enviado no tempo com um propósito específico e nenhuma instituição humana tem autoridade para sobrepor. No Salmo 109, como eu mencionei, na abertura do meu vídeo, lá no verso 13 e 14, diz: Tu criaste o meu íntimo, tu me formaste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque fui feito de uma forma assombrosa e maravilhosa. Glórias a Deus. A palavra aqui, quer dizer temerosamente, glórias a Deus, significa com referência, com o momento sagrado, com a consciência de que está sendo feito. Aqui exige o máximo de cuidado e atenção. Você não é produzido em massa. Você foi criado sob medida por Deus, que contemplou a matéria-prima do universo e a moldou em todo em si mesmo um instrumento específico, com um som específico que nenhum outro instrumento em toda a criação consegue replicar. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus te criou através do seu santo poder, glórias a Deus, através da sua fala e através das suas narinas. Ele trouxe o espírito de vida e você se tornou uma alma vivente, glórias a Deus. Como o Celestial te fala, com base no meu ouvido, existe um som dentro de você que o mundo nunca ouviu e jamais ouvirá se você continuar tocando a música de outra pessoa para você. A verdadeira identidade possui 3 dimensões, a quais o falso eu jamais poderá ter acesso. A primeira dimensão que falo é a identidade posicional, quem você é em Cristo, glórias a Deus. O apóstolo João, ele escrevendo em sua primeira carta, ficou tão impressionado com essa verdade que não conseguiu prosseguir sem expressar admiração. Em João 1, 3:1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. E isso quem somos. É isso que somos. Glória a Deus para quem aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Essa palavra é para você, glória a Deus. Já aceitou a Jesus? Se não aceitou, aceite como Salvador da sua vida. Isso é tudo na vida. Glória a Deus. Deus vai escrever o teu nome da vida. O Espírito Santo vai morar em você. Vai abençoar a sua família. Você na terra, você e sua família. Vai salvar a tua família. E no final, céu de glórias. O melhor, glórias a Deus. Adorar o nosso Deus face a face, na beleza da sua santidade, glórias a Deus. Então eu quero dizer, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós fomos formados por Deus, glória a Deus, suficientemente consistentes, maravilhosamente, poderosamente, glória a Deus. E não é o que poderíamos ser se conseguimos organizar. É isso que somos agora. Se você se organizasse para fazer alguma coisa, eu quero te dizer, você já tem dentro de você tudo o que você precisa ser para fazer, para viver. Você não precisa se organizar. Você já nasceu organizado? Basta apenas aceitar Jesus, fazer a vontade de Deus para a sua vida, ser fiel a Deus, sua palavra, e Deus vai estar abençoando. Glória a Deus. Você vem a Deus, você vai para o céu eterno, glórias a Deus. O mundo é um mundo de lutas. E nas lutas temos histórias. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você é um filho, uma filha de Deus. Isso não é uma metáfora, isso é uma realidade legal, pactuada e ontológica. A segunda dimensão é a identidade intencional que fala. A identidade intencional é aquilo para o qual você nasceu. Essa é a dimensão que a maioria das pessoas confunde com carreira ou talento. Propósito é algo mais profundo que aquilo que você é bom. Propósito é a contribuição específica que a sua existência foi designada a dar ao plano de Deus na Terra. Eu tenho muitos vídeos falando sobre propósito, inclusive um vídeo que eu fiz antes desse, um vídeo tradicional, não videoado, eu falo sobre propósito, glória a Deus. Glória a Deus. Então você vem para ver o propósito de Deus, o plano de Deus na Terra para a tua vida. Glória a Deus. Quando você entende isso, você para de viver para receber aplausos e começa a viver para de deixar um legado. Glória a Deus. Deixar um legado de vida é importante, glória a Deus. Você para de se perguntar
como se destacar e começa a se perguntar para que foi enviado para a terra. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Glória a Deus. Ali está a palavra, glória a Deus, glória a Deus. Praticar, glória a Deus. Praticar é algo poderoso. Pratique a palavra de Deus. Pregue o Evangelho. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, eu te falo, você não é um acidente da química cósmica. Você não é um acidente da química humana. Você é uma expressão, eu te falo, elaborada, intencional e significativa da mente eterna de Deus, a qual ninguém entende, glórias a Deus, escrita em uma forma humana, dotada de fôlego, tempo e dons, enviada a uma geração específica, uma geografia específica, uma família específica, porque este momento da história exigia exatamente quem você é. Você não é uma vida qualquer tentando encontrar um sentido. Você é uma vida olfativa tentando cumprir uma missão. E eu quero te falar a terceira dimensão, glórias a Deus, é a identidade relacional. Quem você é em sua conexão com Deus, como um Pai vivo que respira e se comunica. Essa é a dimensão que transforma a devoção de obrigação em intimidade. Quando a sua identidade está enraizada no relacionamento em vez da religião, sua oração matinal, sua oração deixa de ser uma performance espiritual e se torna uma conversa entre um filho e um pai que o gerou. Sua adoração deixa de ser um dever e se torna um retorno para casa. A disciplina de permanecer fiel à sua identidade é aqui que a mensagem se torna intensamente prática, do que eu estou te falando e passando no vídeo áudio. Porque entender a identidade que Deus lhe atribuiu é uma coisa, manter essa postura, viver dela diariamente, respirar dela, sob pressão, falar dela quando tudo ao redor grita uma narrativa diferente, exige disciplina que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Eu te falo Ramo Celestial, eu te falo também. Eu, Ramo Celestial, chamo isso de disciplina de manter a identidade. Disciplina no contexto do reino não significa alcançar grandeza por meio de esforço incansável. Não se trata de se torturar para ser produtivo. Disciplina é a prática diária de retornar à verdade. Quando tudo ao seu redor propaga a falsidade, é o poder espiritual de escolher o seu eu divino em vez do seu eu construído. Você buscar o seu eu em Deus, porque é tudo na tua vida. Glória a Deus, construído culturalmente, repetidamente, até que o verdadeiro se torne um reflexo. Você precisa entender, enxergar quem você é. Em 2 Coríntios 10:5, glórias a Deus, diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu quero dizer, controlar os pensamentos é um ato de gestão disciplinada da identidade. Todas as manhãs, ao acordar, você se deparará com a narrativa. Em alguns dias, essa narrativa será proferida pela ansiedade, lembrando de quanta coisa ainda está por resolver, quão atrasado você está e de quão improvável pode parecer, glória a Deus, glória aos seus momentos diários, glórias a Deus, em alguns dias, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Entenda, os momentos da jornada de outra pessoa é perguntando por que você ainda não chegou lá. Pessoas vão perguntar a você por que você não chegou em tal ambiente, em tal área, em tal lugar, em tal situação que você vê orando. Você responda, é porque Deus não foi a vontade de Deus, ou Deus permitiu e tem um tempo certo para chegar, porque vem de acordo com a vontade de Deus. E então não dê ouvidos para opiniões alheias. Glórias a Deus, glória a Deus. Entenda, essas pessoas vêm com vozes para causar feridas em você, fazer você reviver antigos momentos que você passou e se entristeceu, lutas, fracassos que Deus permitiu você passar, definições que foram a você impostas, glória a Deus, até impostas por pessoas que não tinham autoridade para definir você. Eu quero dizer, não dê ouvido a essas pessoas. Elas não têm autoridade sobre você, só Deus tem. Eu te falo, a disciplina, eu tenho alguns vídeos sobre disciplina com pregações, entenda. A disciplina, ela não consiste em silenciar essas vozes.
Você não pode silenciar aquilo que não pode controlar. É as outras pessoas que querem te julgar. Você não pode controlar elas, glória a Deus. Mas se afasta, glória a Deus. Mas eu te falo, a disciplina consiste em recusar-lhes a palavra e eu tenho uma narrativa alternativa praticada, habitual, eu te falo, é profundamente enraizada e extraída diretamente da palavra de Deus, que você utiliza antes que a narrativa falsa ganhe força. Sua rotina não se resume apenas à produtividade. Trata-se de qual versão de você se apresenta para realizar o trabalho. Permita-me, eu quero falar diretamente para você, rumo celestial. Glórias a Deus. Você que tem tentado construir algo, um negócio, glórias a Deus, glória a Deus, um comércio, qualquer área da vida, glória a Deus. Você que descobriu que o seu maior obstáculo, glórias a Deus, não é a resistência externa, glórias a Deus, mas a estabilidade interna, você tem ótimas ideias, eu te falo. Mas a execução é inconsistente. Você tem fé genuína, mas o medo paralisante. Você tem uma visão clara, mas uma noção nebulosa da autoestima, entenda isso. Glória a Deus. Você está construindo sobre uma base falsa. Se você está com medo de construir. Primeiro você tem que orar, louvar, jejuar a Deus, saber da vontade de Deus para construir. Mas se Deus permite você agir, haja, glória a Deus. Mas não fique com medo, glória a Deus. Entenda. Você pode estar tentando construir uma vida do tamanho, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, de algo que você acha que não é possível, mas se Deus permitir, é possível. Glória a Deus. Deus trata com cada um diferente nessa terra. Glórias a Deus. Mas entenda, você que vai buscar construir algo, busque construir algo com fé em Deus. Não independe do tamanho, independe da largura e da altura. Assim querendo Deus, você constrói e tire todo esse medo que impõe em você estabilidade. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Seja ancorado em Deus para fazer as coisas na vida. Orando, louvando, jejuando ao Senhor, glorificando o seu santo nome e fazendo a vontade de Deus para a sua vida, esperando em Deus a sua resposta. Glórias a Deus. No livro de Mateus, capítulo 7, no verso 24, glórias a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Até o 25 diz, todo aquele que ouvir essas palavras e a pratica é como um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os riachos transbordaram, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Contudo, não desabou, porque tinha seu alicerce na rocha. Eu te falo, as chuvas, os riachos e o vento, nessa parábola, são metáforas apenas para eventos catastróficos. Nas minhas palavras, representam tudo aquilo que desafia a sua autoestima. Uma crítica de um mentor. Não era da vontade de Deus e Deus terminou para te abençoar no relacionamento sadio com a mulher ou um homem de Deus no futuro. Para você que ainda não casou, glórias a Deus. Uma oração que não foi atendida como você esperava. Um período em que Deus pareceu estar em silêncio. Essas são as tempestades comuns de uma vida extraordinária. E elas sempre exporão a qualidade da sua base na prática. A disciplina de manter o que fala de idade se manifesta de seguinte forma: eu te falo, aprenda isso comigo. A palavra que eu te entrego é o rumo celestial. A disciplina de manter isso parece que o ideal é começar o dia não verificando as reações dos outros, nem analisando as notificações para ver como o mundo recebeu durante a noite, mas sim passando o tempo, te falo, na presença de Deus que te criou. Parece que você está ensaiando em outra voz, se necessário, o que Deus disse sobre quem você é, até que o ensaio se torne um reflexo. Glórias a Deus. Você precisa entender e focar no que Deus fala sobre você. Existem coisas que parecem uma honestidade radical sobre os momentos em que você voltou a ser o falso eu dentro de você e não a verdade sobre você. Não com condenação, mas com clareza, com entendimento e com a escolha de retornar. Cada vez que você retorna à sua verdadeira identidade, após se afastar dela, você não está falhando, você está treinando. Ser consistente na identidade não significa nunca ter dúvidas. Davi, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, foi um homem que Deus tratou de uma forma. Moisés tratou de outra. Só eles e outros servos do Senhor, como todos, do Novo Testamento, não foram perfeitos. Só Jesus foi perfeito. Você é como homens normais, mulheres normais. Glórias a Deus. Você precisa entender quem você é em Deus. E saber se só Deus na tua vida. Sem Jesus você não pode fazer nada. Glórias a Deus.
As maiores vitórias espirituais da história de Israel, eu te falo, estão na palavra do Senhor, de Gênesis Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia. Glórias a Deus. Elias se sentou debaixo de um zimbro e pediu a Deus que lhe tirasse a vida. A questão não é se você terá momentos em que o falso eu, que fala mal de você, se reafirmará. Glória a Deus. A questão é o que você faz com esses momentos. Você acredita neles e reconstrói sua vida em torno delas? Ou você os reconhece pelo que eles são? Glórias a Deus. A tentação de trocar a verdade de Deus por uma história menor e depois voltar atrás, glórias a Deus, não é bom. Eu quero dizer algo, escuta aqui no meu ouvido com muita atenção. Glórias a Deus. Existem pessoas com situações que não reconhecem sua verdadeira essência. Glórias a Deus. Elas precisam parar e abordar o que está presente nelas, mas elas não abordam, porque ela tem coisas boas para fazer. Glória a Deus. Muitas pessoas na vida já iniciaram a jornada de viver de acordo com a identidade que Deus lhe atribuiu. Glória a Deus. E a parte mais dolorosa dessa jornada não foi a batalha interna. A parte mais dolorosa dessa jornada não foi a batalha que passaram, as lutas. A parte mais dolorosa, o rumo celestial de fato, é das pessoas mais próximas que chegaram perto delas e tentaram, glória a Deus, tampar a sua vista, a sua visão e tentar fazer com que elas evitassem sobre quem elas são se chegando através do que Deus diz quem ela é, através da lente de Deus para a sua vida. E esse tipo de pessoa você tem que se afastar, glória a Deus. E pessoas que dão vazão a isso, esse tipo de voz, essas pessoas, elas ainda se veem como eram. Isso não pode acontecer. Elas ainda usam as definições antigas. Elas citam seus fracassos antigos como seu boletim escola permanente, como as suas notas de universidade, glórias a Deus, como seus trabalhos que fazem. Isso não pode acontecer. A resistência delas tem corroído lentamente, constantemente, a sua confiança na nova coisa que Deus está construindo nelas. Ou em você que está ouvindo meu vídeo. Glória a Deus. Você que ouviu meu vídeo aí, Deus te abençoe em nome de Jesus. O que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, mas na presença de Deus, glória a Deus. Quero que você receba essa palavra que eu estou falando com muita paz, honestidade, compaixão, com muito amor e entendimento. Essa palavra do céu para abençoar a tua vida no meu canal Rumo Celestial. Glórias a Deus. Entenda, só Deus sabe quem é você completamente. Você não pode obrigar as pessoas, eu te falo, a verem o que elas não estão preparadas para ver em você. Os discípulos que conheceram Jesus durante todo o seu ministério ainda discutiam sobre qual deles era o maior, mesmo enquanto ele se preparava para ir ao Getsemane. As pessoas de Nazaré que tinham visto Jesus crescer, que tinham presenciado os milagres e ouvido os seus ensinamentos, não conseguiam receber porque a familiaridade se tornaram a prisão para a sua percepção. No livro de Marcos, capítulo 6, 34, diz: não seria este o carpinteiro? Este não é o filho de Maria? Eles ficaram profundamente ofendidos com ele. Jesus disse-lhes: um profeta não é desprezado senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Esta não é uma nota de rodapé menor na vida de Jesus. Nas minhas palavras, é um marco teológico para qualquer pessoa que caminhe servindo a Deus em sua verdadeira identidade. As pessoas mais qualificadas, eu te falo, rumo celestial, para reconhecer a sua missão dada por Deus, muitas vezes serão as últimas, glória a Deus, a fazê-la, precisamente por quê? Porque conheceu antes você da transformação, e a incredulidade delas não é evidência de que a transformação seja completa. Porque Deus faz tudo completo na sua vida. A incredulidade delas é evidência de que a transformação sempre acontece mais rápido internamente do que externamente. O fato de alguém que conhecia seu passado não conseguir ver o seu futuro não torna seu futuro menos real. Porque Deus é fiel para o que ele prometeu, Deus já está no teu futuro. Siga fiel com Deus, glórias a Deus. Eu quero dizer algo interessante. A tentação nessa fase de vida, glória a Deus, a fase de ser invisível para aqueles que deveriam vê-lo, ou se encolher e voltar à versão com a qual eles se sentem confortáveis, ou representar nova versão com tanta intensidade para forçar o reconhecimento sobre as pessoas, sobre você. Ambas são armadilhas para te atrair na sua missão. Não dê ouvido a isso.
Representar, eu te falo, é retornar a uma identidade baseada na aprovação. O caminho através dessa fase não é nem se encolher, nem representar, é simplesmente ser fiel e consistentemente quem Deus diz que você é. Nos pequenos momentos, nos lugares visíveis, nas disciplinas diárias, e confiando que o fruto eventualmente se tornará irrefutável. José não convenceu seus irmãos discutindo sobre sua identidade. Ele não apresentou o sonho e disse: Vejam, Deus me disse que fui chamado para ser isso. Não. Ele simplesmente viveu o caráter e a sabedoria de seu chamado em todos os ambientes. Na casa de Potifar, na prisão, no palácio. Até o dia em que seus irmãos se curvaram diante dele. E o senhor não precisou de defesa, porque a realidade já havia se manifestado. Eu te falo. Lá em Gênesis 37, capítulo 37, verso 5, diz que José teve o sonho. E quando contou a seus irmãos, eles odiaram ainda mais. E talvez o mais importante, glórias a Deus, para você entender sobre as pessoas, vir enxergar a sua verdadeira identidade, não são os seus inimigos. Porque eles vêm, glórias a Deus. Em muitos casos, não todos, são espelhos. Glória a Deus, como você se vê também. A resistência que ele oferece revela os pontos em você onde sua identidade ainda é estável. O suficiente para ser ameaçada pela opinião delas. Se a recusa de alguém reconhecer o seu chamado tem o poder de fazê-lo questionar, se o chamado é real, então sua identidade ainda não está totalmente ancorada em Deus. Entenda, glória a Deus, existem pessoas que estão exercendo uma posição no reino de Deus que Deus não chamou, não foi preparada para aquilo. E tem pessoas que Deus chamou para exercer uma função, uma posição, um cargo no reino dele, porque o reino de Deus é extenso, é grande, e foram chamados. Essas pessoas precisam entender o que Deus teve com elas e ser fiel àquilo que Deus teve com elas na terra, glória a Deus. E não viver através da opinião de outras pessoas, glória a Deus, glória a Deus. Então, pessoas ainda não estão totalmente ancoradas em Deus. Ainda está parcialmente ancorada neles. E na opinião dos outros, não é bom? E o trabalho que resta de falar no celestial não se trata de mudar a percepção das pessoas sobre você. O trabalho que resta de falar é parar de precisar da permissão das pessoas. O dia que você parar de precisar que as pessoas confiem no que Deus já declarou, será o dia que sua missão ganhará um impulso imparável, te falo. Glórias a Deus. Eu, como celestial, tenho experiência com isso, com pessoas. Eu quero dizer, o mundo é mau. As pessoas são mais. Tem pessoas com o coração mais, pessoas ruins. Infelizmente, tem no mundo, infelizmente na própria igreja, mas Deus tem me abençoado a lidar com essas pessoas, glória a Deus. Continuando aqui, meu filho, glória a Deus. Então você não precisa da permissão de alguém para ganhar um impulso imparável sobre a tua jornada, teu propósito de vida, a tua missão de vida. Glória a Deus. Eu quero trazer uma análise sobre isso. Entenda? Produtividade, propósito na vida é bom. E produtividade e propósito ancorado em Deus é tudo na vida. É você viver o que Deus quer que você viva. Glória a Deus, glória a Deus. Não viva sobre a palavra das pessoas que te julgam, glórias a Deus. Busca ter um fruto prático sobre a sua identidade. Uma produtividade genuína sobre a sua pessoa, sustentável e guiada por Deus, e não através de palavras de pessoas. Glórias a Deus. Eu quero dizer algo, ser muito claro com você. Pessoas que vêm dizer que com a produtividade sobre a sua pessoa, dizem que você não vai ter produtividade não de ouvidos. Isso é veneno lançado sobre você. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Entenda, a sua medida sobre o que você faz todos os dias em produção, porque ela vai contabilizar o que você produz e comparar com a produção dos outros, você nunca deve fazer. A sua produção é uma, a produção dos outros são outras, cada um tem a sua produtividade. E ninguém pode julgar a tua produtividade, seja na vida ou na obra do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não busque recompensa e velocidade, volume e visibilidade das outras pessoas. Isso vai gerar ansiedade em você, eu te falo. Porque sempre há mais para produzir. Sempre há mais para se fazer. Sempre um padrão sobre no momento em que você atinge a produtividade. Vem as lutas, vem a exaustão, mas eu te digo, disciplina e fé em Deus em primeiro lugar para você seguir. E não viver atrelado sobre os outros, sobre o disco que você faz, sobre uma produção que é pessoal sua de vida. Glórias a Deus. Mas venha alinhado sobre o que Deus diz que você é. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pessoas perguntam se você produz ou não. O que você produziu
Quer dizer, foi o que foi enviado para você produzir. Uma vida totalmente alinhada com a sua missão de vida de Deus, operando na escala que Deus ordenou para aquela época da vida, para o tempo de vida que você venha fazer, numa produtividade, glória a Deus, para você abençoar o reino de Deus, se você faz a obra do Senhor e a tua vida de acordo com o querer e a vontade de Deus. Você faz o que Deus quer que você venha fazer na vida, e não sobre o que as pessoas dizem que é para você fazer, mas sobre o que Deus fala sobre você. Glórias a Deus. No livro de João, capítulo 15, verso 5, diz a palavra do Senhor: eu sou a videira, Jesus falando, vocês são ramos. Se vocês permanecerem em mim e em vocês darão muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Glória a Deus. Jesus não diz aqui: trabalhe mais e você produzirá mais. Ele diz, glórias a Deus, permaneça firme em mim, em Cristo. Mantenha-se conectado. A produtividade que interessa a Deus não é aquela que o destrói por dentro, tentando atingir uma meta externa. É o transbordamento natural de uma vida que está genuinamente enraizada, sem vergonha, conectada à sua fonte. A coisa mais produtiva que você pode fazer em qualquer dia é se tornar mais que Deus quer que você se torne, buscar mais a Deus, o Deus que te criou e que te ama, você e sua família, que enviou o seu Filho para dar a vida eterna a você, através da cruz do Calvário, através da sua morte de cruz. Isso é produtividade. Deus te criou para ser o que Ele quer que você seja. Glória a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Produtividade não é feita apenas, glórias a Deus, glória a Deus, sobre o que você busca fazer, mas o que Deus quer que você faça. Glórias a Deus. Deus não quer que você viva genuinamente, glórias a Deus, em um sacrifício duro, glórias a Deus, sofrendo, glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus. Buscando tornar mais, glórias a Deus, do que você é, do que Deus quer que você seja. Glórias a Deus. Lutando, glórias a Deus. Não é isso, vivendo em deselhamento sobre a sua vida. Se você tem trabalhado duro, eu te falo, como celestial, glórias a Deus, genuinamente, sacrificialmente duro, você tem, glórias a Deus, coisas que não lhe pertenciam. Você tem sido disciplinado na direção errada. Você tem produzido frutos na vinha de outra pessoa, enquanto a sua própria tarefa permanece negligenciada. Entenda, Deus quer que você faça a obra, mas com ordem, decência, de acordo com o querer e a vontade de Deus para a sua vida. Glórias a Deus. Não venha se desafiar internamente, silenciosamente. A ansiedade, eu te falo, que você sente não é sinal de preguiça. Ou cansaço que você carrega não é evidência de disciplina suficiente, eu te falo. O que você está experimentando é a profunda resistência celular de uma vida construída, eu te falo, para um propósito, ser utilizada para um propósito qual não foi criado. Seu corpo sabe antes que sua mente admita, seu espírito resista ao desalinhamento, antes que a sua lógica possa articulá-la. E se você tem que ignorar esses sinais, chamando a resistência de preguiça, o cansaço de fraqueza, glórias a Deus, a inquietação interior de ingratidão, é preciso que você considere o diagnóstico, glórias a Deus. Entenda, Deus conhece a tua estrutura. Você tem que viver o propósito de Deus, a missão de Deus para a tua vida. E não a vontade de alguém. Algo criado por alguém para você viver. Isso vai te cansar, te sobrecarregar. Você não vai produzir, vai ficar estagnado e cansado e cansada. Isso não pode acontecer. Faça o que Deus quer que você faça. Não é um falso pseudo-propósito criado por outras pessoas, mas o propósito de Deus para a tua vida. É o que te abençoa na terra. Porque Deus conhece você, sua estrutura. Deus sabe, glórias a Deus, te criou. Até onde você Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30, diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, não porque o chamado seja pequeno, é fácil, porque quando você carrega o peso que foi projetado especificamente para os seus ombros, ele não esmaga, ele se encaixa perfeitamente.
O propósito deve ser um fardo que você mal consegue suportar. Deve ser uma carga que o fortaleça ao carregá-lo, que esclareça seus pensamentos ao executá-lo, que extrai o melhor de você, precisamente porque o desafio foi calibrado para a sua capacidade, crescimento pessoal. No contexto dessa mensagem, eu te falo, celestial, não é autoaperfeiçoamento por si só. Não é se tornar uma pessoa melhor em abstrato. Crescimento pessoal é a expansão intencional, disciplinada e espiritualmente direcionada da sua capacidade de cumprir a missão específica que Deus confiou antes do início dos tempos a você. Cada livro que você lê, cada disciplina que você pratica, cada relacionamento que você cultiva, cada aprovação que você permite que o desenvolva, em vez de destruí-lo, não são investimentos aleatórios em uma vida genérica. São melhorias direcionadas a um instrumento específico, projetado para um som específico. Glórias a Deus. Você não está se desenvolvendo. Deus está desenvolvendo você. Entenda isso. É a sua cooperação com esse processo e o que o mundo chama de disciplina, essa mudança de perspectiva transforma tudo. Disciplina, eu te falo, não se trata mais de força de vontade. Trata-se de mordomia, consistência. Não significa mais esforço árduo. Significa fidelidade a uma missão. Glórias a Deus. Acordar cedo, estudar, aprofundamento de fala, servir sacrificialmente, persistir sob pressão. Nada disso é meio de obter a aprovação de Deus. Entenda isso. São expressões de uma pessoa que ouviu para o que foi criada e está realizando um trabalho sério. São necessários. Isso não é capaz de cumprir. Glórias a Deus. Entenda isso. Não se celestial fala. No 2 Timóteo 2,15 diz: procure-se apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente, glórias a Deus, a palavra da verdade. A grande troca aqui se fala libertar-se do aproximando-se do altar, glórias a Deus. É preciso que vocês entendam que tudo que temos construído requer uma decisão. Você tem que se aproximar, glórias a Deus, do altar da palavra de Deus. Mas aquilo que você precisa se aproximar tem que ter a direção de Deus. A grande troca aqui que eu te falei é libertar-se do falso eu. Mensagem. Glória a Deus, eu estou passando essa palavra. Mas o altar da palavra de Deus, onde você transmite a palavra de Deus, onde você ouve a palavra de Deus, você tem que ter entendimento sobre o que você está vendo, glórias a Deus. Essa mensagem ela traz um altar, é uma mensagem gravada aqui na minha casa, no meu quarto, mas eu te trago aqui uma palavra de Deus, que através daqui vai te edificar, abençoar a tua vida e vai fazer com que você vai construir um altar na sua casa de aprendizado, aplicando essa palavra que estou te passando para a tua vida. Você precisa entender. O que as pessoas estão construindo requer uma decisão, não uma concordância intelectual de ninguém. Glórias a Deus. Mas uma decisão, porque a perigosa mentira de saber quem você é e não pode ser desmantelada apenas por informação, ela precisa ser substituída por um ato deliberado com a linguagem, lá em Efésios, com a linguagem que deveria ser em todos os livros de autoajuda já escritos. Eu não. O único livro celestial que eu leio só é a Bíblia Sagrada. O conhecimento que eu te passo é Deus que me direciona, que me capacita para te abençoar. Glórias a Deus. Mas as pessoas que leem. Então, a palavra de Deus ela é pura. Pura, santa. Leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, glórias a Deus. Então, eu quero te dizer, a Bíblia diz coisas poderosas sobre a vida. E sobre tudo isso você tem que viver, glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você não pode viver se despojar do homem velho, que se corrompe segundo desejos enganosos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Se você serve a Deus, criado para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça e santidade. Glórias a Deus, glórias a Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 22 e 24, diz: despojai-vos, renovai-vos, revesti-vos. Glória a Deus. 3 movimentos que juntos constituem. É fundamental compreender isso. Deus não está pedindo que você odeie quem você foi. Ele está pedindo que você lamente isso, se liberte disso e se recusa a retornar a isso. O apóstolo Paulo escreveu sobre a sua própria transformação. Em sua carta, lá em Filipenses, diz que tudo o que antes considerava ganho, suas credenciais, sua linhagem,
seu histórico desempenho agora considerava perda por causa do conhecimento de Cristo. Não porque essas coisas fossem mais, mas como identidade, quando na verdade eram apenas um inventário. Glória a Deus. Sabemos que Paulo perseguiu a igreja, glórias a Deus. Mas quando ele se encontra com Cristo no caminho de Damasco, há uma transformação. Jesus apagou o passado de Paulo. Você não pode lembrar do passado e ver nele. Mas você pode visitar coisas boas, glória a Deus, e trazer aprendizado do passado para aplicar no momento presente, glória a Deus, mas não viver no passado. Glórias a Deus. Na Santa Palavra do Senhor, no livro de Filipenses, capítulo 3, no verso 7, diz assim a Santa Palavra do Senhor. O que para mim era lucro, passei a considerar perda, glórias a Deus. Por causa de Cristo, mais do que isso, considero, glórias a Deus, tudo como perda comparado ao que a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, a grandeza do seu futuro. Glórias a Deus. Eu quero dizer, a grandeza do seu futuro é proporcionar a você a completude da sua grandeza, a renovação da sua atitude e o processo diário, contínuo e ininterrupto de permitir que a palavra de Deus reescreva o sistema operacional que fala através do qual, glórias a Deus, você percebe a si mesmo e ao mundo. Não se trata de glória, um evento isolado de uma conferência, é um estilo de vida de absorção, de meditação, de retorno à fonte com tanta frequência e profundidade, que sua perspectiva padrão começa a mudar do humano para o divino. Não se trata de sofrer e ficar se lapidando sobre o passado, mas esquecer e voltar a ser uma nova pessoa. Quando você aceita Jesus, você se torna uma nova pessoa e voltar a ser do seu estado original. Glórias a Deus. Viver o que Deus quer que você viva. Glórias a Deus. Eu quero dizer, a sua perspectiva de padrão, glórias a Deus, é sua. Glória a Deus, não de Deus. Glória a Deus. Entenda. Um desafio é um convite. Você passou muito tempo sendo alguém, glória a Deus, que disseram para ser, você passou muito tempo representando, se adaptando-se, encolhendo e se esforçando, glórias a Deus, tudo a serviço por pessoas, circunstâncias que nunca tiveram a visão completa sobre você, que não te conhecem. E você tem estado exausta, não apenas fisicamente, mas existencialmente, exausta, cansando no nível da alma. Não estou aqui para adicionar mais uma coisa à sua lista de tarefas de vida, rumo celestial. Estou aqui para dizer que a coisa mais corajosa e mais revolucionária, mais transformadora que você pode fazer a partir de hoje, através do Vice Vídeo, é parar de fugir do seu eu para o qual Deus tem chamado você. Glórias a Deus. Para você agir com paciência, com persistência, glórias a Deus, com amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e fazendo toda a sua vontade na sua vida. Porque Jesus é grande, Jesus é maravilhoso, é Ele que salva, Ele que opera milagres e maravilhas na tua vida. É Jesus que faz tudo. Glórias a Deus. Se Jesus não fizer, você não vai fazer nada na sua vida. Somos completamente, intensamente e imensamente dependentes de Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. É Deus que te conhece. Você não pode dar a opinião das pessoas. É Deus que te conhece completamente, perfeitamente. Se você não serve a Deus, volte para Ele. Glórias a Deus, glória a Deus. No livro de Lucas, capítulo 15 e 20, diz assim a Santa Palavra do Senhor. Mas quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e teve compaixão dele, ele correu até o filho, o abraçou e o beijou. Glórias a Deus. Aqui fala de Jesus e José. E esperou que o filho pródigo, glórias a Deus, que fala do filho pródigo, quero pedir perdão, glórias a Deus, que fala da parábola do filho pródigo, glórias a Deus. Ele correu, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E esse, glória a Deus, correu ao pai, o filho, né, quando viu o pai, depois de tantas coisas que eles tinham passado, vivenciado, glórias a Deus. A identidade dele, o irmão, glórias a Deus, ele não gostou, glórias a Deus, mas Deus conhecia, o pai conhecia o filho, que tinha errado no passado. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, ele foi aceito. Glórias a Deus, glórias a Deus. Entenda, o seu passado é o seu passado? Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus não está preocupado com o teu passado, Deus está preocupado com o teu futuro. Ele não quer que você volte para o passado. Como no capítulo de Lucas
15, verso 20, quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu e teve compaixão dele. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Ele correu até o filho, o abraçou e o beijou. Naquela história, o pai não esperou que o filho pródigo se limpasse antes de correr ao seu encontro. Te falo no celestial. Ele não precisou de uma avaliação de desempenho antes de restaurar a sua vida. Ele correu. E esse é o que Deus está esperando, que o seu verdadeiro eu, não a performance, não a reputação, não a versão cuidadosamente construída de si mesmo, que você representa ao mundo, mas o seu eu real. Imperfeito, ainda em construção, plenamente amado, glórias a Deus. A mentira diz das pessoas sobre você que primeiro você precisa saber a quem pertence e todo o resto lhe será revelado. A partir daí, então, aqui está, glórias a Deus, algo que eu quero dizer para vocês. Eu quero que você leve isso consigo para fora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, de si mesmo da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Todos os dias que você entenda, todos os dias que você viver na terra, vai chegar alguém que vai se levantar contra você, vai dizer que você vai ter uma identidade que não é sua, mas você tem que estar vinculado à sua identidade verdadeira, habitar na sua identidade verdadeira, sobre o que Deus está dizendo que você é, sobre a sua verdade. E não ver da mentira do que as pessoas dizem sobre você. As pessoas contam algo de você que não é a resposta verdadeira sobre a sua pessoa. Escrita, feita para você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dizer que você não pode estar mais tentando se tornar quem você nunca foi. Glória a Deus, seja quem você é. Sobre o seu eu, sobre o que Deus diz que você é. Viva simplesmente você. Isso é muito lindo. O Ramo Celestial te fala, eu vivo simplesmente eu. Se quer seguir meu conselho, siga em nome de Jesus, que é um conselho bom. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. O mundo não te conhece. A tua família tem ideia sobre você como você tem ideia sobre você. Mas só Deus te conhece completamente. Ninguém pode esperar, glória a Deus, uma versão de você. Glórias a Deus, do ontem. Glórias a Deus, porque é passado. Você deve se melhorar cada dia mais e ver o seu hoje e ver o que Deus diz que você é. Glórias a Deus, porque Deus te conhece. No livro do Apocalipse, capítulo 2, glória a Deus, de uma coisa muito, mas muito linda sobre a santa palavra do Senhor, que é definir o vídeo. Glórias a Deus. Uma coisa linda, linda, linda. Jesus é grande. Apocalipse 2, 1 ao 17 diz, ao vencedor, darei uma pedra branca, com o nome gravado nela, que somente aquele que a receber conhecerá seu nome. Está lá no final, Apocalipse. Não foi escrito, glória a Deus, pela ferida que tentou definir você. No último livro do Apocalipse tem essa definição. Jesus vai dar um nome novo, vai te escrever um nome novo sobre você. Isso não foi escrito por alguém que te julga, que diz quem você é, sobre quem você não é. Isso foi escrito pelo nosso Salvador Jesus Cristo, que só Ele te conhece. Glórias a Deus. Entenda, só Deus te conhece completamente. Eu falo isso nos meus filhos. Você tem uma ideia sobre o que você é, com base sobre ações da sua pessoa, sobre reações, sobre a sua vida pessoal, tudo o que você viveu até hoje. Ninguém te conhece completamente e só Deus te conhece completamente, porque foi Ele que permitiu que você viesse à existência ainda no ventre da tua mãe. Glórias a Deus. E antes do ventre da tua mãe, glórias a Deus, porque Ele é Deus. Você não é um erro. Deus te conhece. Ele te ama. E Ele deu o melhor que Ele tinha por você. O seu Filho Jesus Cristo, para morrer por você na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Glórias a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 30 a 31, diz assim a santa palavra do Senhor. E tirando-os para fora, disse, senhores, que me é necessário fazer para me salvar? 31. Responderam eles, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você que me segue no meu canal Ramo Celestial, eu sempre dou uma saudação no começo dos vídeos e no final dos vídeos. Eu te peço em nome de Jesus, se você serve a Deus, continue servindo a Deus firmemente, buscando cada dia mais melhorar, não dando ouvido a palavras contrárias, a opiniões sobre a sua pessoa, porque só Deus te conhece completamente, olhando só para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E se você não serve a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você está na sua casa ouvindo o vídeo aula, onde você estiver, dobra o teu joelho, pede perdão a Deus pelos teus pecados
Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vai perdoar os teus pecados, vai transformar numa nova criatura, vai escrever o teu nome no livro da vida. O Espírito Santo, Deus vai fazer morada em você. É uma riqueza na tua vida. Eu sempre falo, Ele é toda a nossa vida, é Deus que habita em nós. É o teu ajudador, teu abençoador, teu guiador da vida. Ele vai te guiar, te abençoar durante toda a tua vida. Deus vai salvar a tua família. Você e sua família vai ter uma vida abençoada na terra. E no final, o melhor, céu eterno, glorioso, maravilhoso. Viver na eternidade com Deus, no céu eterno, as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que eu amo, que não chegou em nenhum sentido humano. Olhos não viram, ouvidos não ouviu, não chegou em coração nenhum humano, na mente humana, o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Aceite o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Siga aqui no meu canal, curta meus vídeos. Quando você curta os meus vídeos, a plataforma entende que você gostou e vai direcionar os meus vídeos para abençoar as outras vidas. Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje, sempre e eternamente. Glórias a Deus. Deus abençoe maravilhosamente, poderosamente você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.